Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos. Quero agradecer primeiramente a presença de vocês, né? Acho importante a gente compartilhar conteúdo, trazer informação que agregue de alguma forma. Eu espero que vocês gostem e estamos aí, né? Último dia de feira, inclusive, acredito que vocês já devem ter visto muitas coisas. Então, vamos lá, vou ensinar vocês a como montarem pratos vegetarianos de uma forma simples, né? E tirar alguns tabus aí, algumas dúvidas que possam surgir com relação ao tema, tá? Eu tenho algo para mudar aqui de slide? Ah, tá certo. Só apontar para cá, né? Então, quem que é vegetariano aqui? Tem alguém que seja ou que se simpatiza com o tema? Tá? 3 desse lado, 4, 5, tem bastante gente, né? E os outros, acredito que são simpatizantes, estão aqui porque tem um certo interesse aí. Então, a gente tem alguns tipos. Claro que o foco da palestra não é falar detalhadamente sobre tipo de vegetariano e filosofia, mas, sucintamente, a gente tem os tipos de vegetariano, que acaba sendo o ovolacto, o tipo mais comum ou iniciante aí durante um período de transição do onivorismo para o vegetarianismo, tá? Então, é aquele indivíduo que ele vai comer derivados de origem animal, como leites e ovos, né? Mas ele não consome a proteína animal, a carne vermelha, o frango, o peixe e etc. Né? Depois a gente tem o vegetariano estrito, que ele não consome nenhum alimento de origem animal, porém ele não tem uma causa muito bem definida, quando a gente fala de filosofia de vida. E já o vegano, ele traz com ele uma bandeira, que é defender o animal, que é melhorar a situação climática, né, ter mais saúde, e se preocupa do ponto de vista pessoal. Então, ele tem uma preocupação para além do alimento em si, né? Saúde, bem-estar animal, ética e a questão humanitária também, tá? Quando eu comecei nesse meio, eu fui vegetariana por um tempo, né, até conhecer o veganismo, mas o meu principal motivo no início foi com relação ao bem-estar do animal, né? Então eu não concordava que que eles deveriam passar por sofrimento. Então, a partir disso, eu fui retirando a carne. Depois, eu fui fazendo a transição para o veganismo e foi tudo muito tranquilo, foi aos poucos. Então, a gente tem aqui as motivações, né, as ambientais, saúde e ética animal, como eu falei para vocês. E daí a gente se depara com a pergunta, né, se vocês se identificaram com alguma situação, alguma motivação, por onde que eu começo? Que tem muita informação hoje em dia, né? E às vezes a gente tem tanto excesso que a gente não sabe, por onde que eu vou começar de fato? O que de fato eu devo considerar na alimentação? E aí vem influências ou interferências de pessoas que às vezes não entendem o motivo da escolha, então acaba tendo algumas inseguranças, às vezes falta de apoio por parte de familiares, e aí a pessoa se vê numa balança assim com muitas dúvidas, né? Paciente de consultório, quando chega, ele acaba trazendo bastante questões, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Se você se perguntou com relação à identificação de causas, alguma causa te trouxe para esse momento de estar se questionando por onde eu começo a ser vegetariano ou vegano? Está pensativo sobre isso há algum tempo? Leu alguma informação aí nas redes sociais, vídeos, documentários? Alguém te incentivou? Alguém que você participa ativamente de convívio social e aí, de alguma forma, te incentivou, te inspirou? E sempre que vocês forem começar, né, para quem não é ainda, mas tem um certo interesse, o que eu falo é, comece, que aí no decorrer de tudo as coisas vão se encaixando e não se cobrem quanto a estar tudo perfeito no começo, porque a gente vai conhecendo aos poucos e se adequando aí depois de um tempinho. Então, aqui eu trouxe a pirâmide alimentar, né? Essa aqui é a pirâmide alimentar vegetariana estrito, então aqui a minha base é a maior parte da alimentação que eu devo incluir no dia a dia, né? Então, deixa eu só apertar aqui o laser. Bom, não está funcionando. Base vegetal ali, quanto mais ela vai afunilando, são os grupos que eu tenho que consumir em menor quantidade, porém, todos esses grupos alimentares devem estar presentes durante o decorrer do dia. E aí a gente fala de grupos alimentares
e substituições, né? Então, cada grupo tem uma infinidade de alimentos que, se eu não consumir um, eu vou consumir outro que seja do mesmo grupo e, no final das contas, eu vou ter um prato que é equilibrado e nutricionalmente rico. Não vai faltar nutriente nenhum, não vai faltar proteína, nem aminoácido e nenhum nutriente. Aí eu vou falar mais especificamente dos nutrientes que a gente deve ter, sim, um pouquinho de atenção, mas que no dia a dia também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, a gente fala aqui do grupo proteína, mas você virou vegetariano, vai ficar sem proteína, vai ficar deficiente de proteína? É uma grande dúvida até das pessoas que, às vezes, estão já vegetarianas e se preocupam quanto à proteína. Eu acho que é uma das principais dúvidas, depois da vitamina B12, a proteína, né? Mas vai faltar proteína? Não vai? Se eu treinar, eu vou perder massa magra ou não vou? E não, é muito simples a gente ter essa composição proteica no nosso dia a dia e nos principais pratos também. A proteína, ela é rica em aminoácido, então ela participa de processos metabólicos. Então a gente fala de síntese, que é formação celular, formação de tecido, de músculos, tá? E faz manutenção também do nosso organismo de um modo geral. Imunidade, por exemplo, a gente precisa de proteína. Formação celular, precisamos de proteína, tá? Então alguns processos metabólicos ela é importantíssima. De onde que elas vão vir? Falei da pirâmide alimentar dos grupos. Vou falar um pouquinho de cada grupo para vocês, porque eu sei que, olhando a pirâmide, é um pouco confuso quando a gente olha e fala, peraí, mas eu tenho que colocar um pouco de tudo, mas é um pouco de tudo o que e o quanto. Tá? Aqui a gente vai trazer algo mais... Eu trago algo mais básico para vocês conseguirem incluir no dia a dia mesmo, né? Não é... uma coisa que vocês terão dificuldade. Então, a gente coloca o grupo de leguminosas, que são o grupo de todos os feijões. A gente fala de grão de bico, soja, lentilha, ervilha. É o principal grupo proteico para o vegetariano. Tá? Aí, em segundo lugar, a gente coloca aqui os cereais, que é o grupo dos arroz, aveia, cevada, trigo, quinoa, amaranto, milho, tá? Aí, só voltando aqui um pouquinho nas leguminosas, incluir pelo menos 2 vezes por dia já é o ideal. Então, eu sempre coloco no almoço e no jantar, que é uma forma mais prática de acabar fazendo a inclusão desses alimentos, tá? E a gente consegue diversificar o preparo também. Então, além de um arroz e um feijão que eu vou consumir de uma forma mais simples, no decorrer dos dias eu posso elaborar receitas que também eu posso deixar pré-preparadas e colocar nas minhas principais refeições. Então, eu posso fazer uma almôndega, posso fazer um bolinho de feijão, um hambúrguer de grão de bico, eu posso cozinhar o grão de bico, que é super versátil, e fazer um hummus para comer com uma salada, para comer com uma torradinha. Então, não vai faltar opção. Tá? Inclusive, tem o stand da Sociedade Vegetariana, onde vocês podem retirar materiais de receitas gratuitos, e no site também dá para baixar. Tá? Aí a gente vai para a oleaginosa, que são os grupos das castanhas e das nozes, que são fontes de proteínas, mas não é a principal fonte. A principal fonte das oleaginosas são as gorduras. Então, a gente agrega valor nutricional com gordura de qualidade utilizando elas, tá? E, por último, eu tenho as sementes, que vão trazer gorduras boas e são riquíssimas em ômega 3, que a gente vai precisar dele para converter, passar por um processo de transformação que se transforma no DHA, que é essencial para todas as fases da vida, e a gente precisa do DHA para várias vias metabólicas funcionarem, tá? Inclusive para gestante, criança, lactante, é essencial. Então, falando do ômega 3, o queridinho aí da gente, né? Quando a gente fala de ômega 3, a gente pensa no peixe onívoro, né? Vamos comer sardinha e peixes, que são as fontes principais, e quando eu me torno vegetariana, eu não tenho fonte. A gente tem muitas fontes. Eu trouxe as principais, que são super tranquilas de encontrar no dia a dia, e a gente consegue utilizar tranquilamente em todas as refeições, inclusive café da manhã, até as mais principais, tá? Então, a chia, a linhaça, a noz, a semente de cânhamo, que, apesar de pouco falada e pouco utilizada no dia a dia, é riquíssima em ômega 3 e também em proteína. Então, ela é um pouco mais difícil de encontrar, mas eu acho essencial que, se a pessoa quiser utilizar e tiver
a oportunidade é muito bacana também, tá? Então, no dia a dia, acaba ficando mais a chia e a linhaça como essa fonte de ômega. Aí vocês podem distribuir no dia uma colher de sopa aí, mais ou menos, a 2 colheres de sopa para o indivíduo adulto. Aí está corrido, às vezes não tem o grão ou não gosta do grão, pode triturar, colocar em suco, vitamina, sopas, ou a utilização concentrada, que é o óleo vegetal, que é prensado a frio, né? Então a gente tem um óleo puro de alto teor e valor nutricional, e no dia a dia a gente pode utilizar para saladas, né? Para preparações, como sopas. Agora que está frio, a gente coloca em cima da sopa na hora de servir. Não é interessante o aquecimento, né? Então, sempre para finalização de pratos. Daí a gente fala um pouquinho do cálcio, que é um dos tabus também que acabo recebendo aí de dúvidas em consultório também, e de amigos que às vezes não sabem muito por onde ir ou o que escolher, né? E apesar dele ser fundamental, muitas vezes passa desapercebido, né? Então, a maior parte das pessoas não se atentam à importância do cálcio e deixa ele um pouquinho de lado. Mas a gente precisa dar importância para ele, porque, assim como os outros nutrientes, participa de vias metabólicas, né? Ele merece atenção. E a ingestão, às vezes, acaba sendo um pouco deficiente, não deveria ser, né? Por falta de atenção mesmo, como eu falei para vocês. Então, as fontes de cálcio na alimentação vegetariana vai vir de sementes. Então, a chia, a linhaça e todas as sementes que vocês têm na pirâmide alimentar. Também da aveia, que é uma fonte interessantíssima de cálcio. Isso é um alimento super barato e, assim, não tem como você falar de aveia sem você lembrar de proteína, sem você lembrar de fibra e de aminoácidos. Então, além do cálcio, eu tenho todos esses elementos agregados, tá? Feijão branco é uma fonte riquíssima em cálcio. Os vegetais todos, coloração verde escura, além de cálcio, vão me trazer ácido fólico e uma concentração muito interessante de ferro também, tá? Ali eu coloquei alimentos enriquecidos. Claro que, assim, eu sempre opto por fazer a dieta a maior parte do tempo com os alimentos in natura, ou seja, alimentos mais frescos o possível. Só que, às vezes, dependendo da rotina da pessoa, não consegue alcançar. Ou a pessoa não tem o hábito de comer vegetais verde escuro, por exemplo, ou feijões. Então, a gente entra para grupos alimentares que são enriquecidos pela indústria alimentícia, como é o caso de leites vegetais, por exemplo, o próprio tofu, que no processo de coagulação passa por uma concentração de cálcio. Então, a gente consegue tranquilamente alcançar a quantidade de cálcio, tá? Aí, só para vocês terem ideia, o indivíduo adulto precisa de 1.000 miligramas por dia desse mineral, né? E o gergelim é uma fonte riquíssima em cálcio, né? Então, em 100 gramas do alimento, eu tenho 825 miligramas de cálcio. Então, o gergelim, assim, não pode faltar na despensa do vegetariano, né? E aí, falando da semente, mas eu não tenho o hábito de consumir a semente pura, não tem problema, a gente pode triturar, fazer uma farofa com legumes, ou colocar nozes, castanhas, colocar, de repente, um legume picadinho, uma cebola, tem uma farofinha, ou eu posso triturar um pouco mais e deixar ele soltar a gordura dele. Então, quem que conhece o tahine aqui? Super versátil, que é a pasta do gergelim, né? Então, dá para utilizar ele em semente ou o creminho do tahine, que aí vocês podem fazer, inclusive, várias preparações, colocar no pão, na torrada, fazer um molho para salada também. Então, o aporte de cálcio é super tranquilo, tá? Na nossa alimentação. Então, aqui eu trouxe alguns alimentos, fontes de cálcio. E aí, lembra que eu falei de 1.000 miligramas dia, né? Se a gente coloca um pouco desses grupos, tem muitos alimentos ricos em cálcio. Mas, assim, a gente pensando em acessibilidade, eu escolhi esses daqui, né? Então, olhando lá na composição da tabela brasileira de alimentos, a gente tem concentrações altíssimas nesses alimentos, tá? Então, escolhendo grupos para colocar no decorrer do dia, a gente alcança tranquilamente os 1.000 miligramas. E se não alcançar os 1.000 miligramas, fica bem próximo disso, tá? O extrato de soja também acaba sendo bastante consumido, né? Eu acho que é
É um alimento coringa também, para a gente incluir nos sucos, faz um smoothie de manhã, um creme, uma sopinha, dá para incluir também, e tem 359 miligramas de cálcio em 100 gramas, né? A couve também. Então, pensando aqui em agregar valor nutricional, eu posso fazer uma couve refogada, coloco um tahine, né? E aí eu tenho uma concentração altíssima de cálcio também, que vai ficar equivalente a um copo de leite de vaca, tá? Aqui eu trouxe algumas sugestões, né? O foco não é falar em marca, então, só para vocês terem ideia, de algumas opções de leites que são enriquecidos por cálcio. Então, dentro dessa composição, hoje a indústria coloca entre 200 a 400 miligramas de cálcio num leite vegetal. Tá? Então, é um copo. Um copo, para você ter uma quantidade concentrada, é muito bacana. No decorrer do dia, tem os outros alimentos também, tá? Que a gente vai dar prioridade. Daí a gente falando da vitamina D, quando eu olho exames de pacientes e vejo níveis baixos, a gente sabe que nem todo mundo consegue tomar sol como deveria hoje, né? Ainda mais porque, para sintetizar, a gente precisa estar exposto à luz solar por pelo menos 30 minutos, 20 a 30 minutos, sem protetor solar e sem barreiras que cubram. Então, é muito complicado você conseguir ter uma pessoa que fale, olha, eu consigo todos os dias tomar sol, ainda mais nesse tempo frio, e a maioria das pessoas hoje, nas grandes cidades, são deficientes de vitamina D. Né? Inclusive, ela é associada à proteção do sistema respiratório. Então, agora que é essa época de frio, é bom dar uma atenção especial para ela também, né? Ela ajuda a aumentar a imunidade, participa na absorção do cálcio, então ela otimiza a absorção do cálcio, a utilização dele no organismo, tá? E, como eu falei para vocês, a questão da proteção respiratória. No início da pandemia, na Europa, alguns artigos publicaram que a maior parte das pessoas que eram internadas pela gravidade da Covid tinham um grau de deficiência de vitamina D, que era deficiência abaixo de 20. Né? Então, o exame, para ele estar normal, o ideal é acima de 30, quando a gente vai dosar o parâmetro. Então, a maior parte era abaixo de 20, tinha indivíduo com a concentração abaixo de 10 até. Então, mostra o quão importante é utilizar a vitamina D, né? E dar uma atenção para ela também. Bom, então, aqui, para quem tem pouca exposição solar, né, que os níveis ficam abaixo dos 30, a adequação é feita por suplementação, tá? E aí a gente fala da vitamina D vegana, que hoje a gente tem várias marcas no mercado, é super acessível financeiramente, não é uma vitamina cara, e aí dá para vocês escolherem a marca que vocês mais se identificarem de alguma forma, né? Então, a gente tem dois tipos, a D2 e a D3. A D2, geralmente, ela é feita a partir da fermentação de fungos, e a D3, de origem vegetal, ela é o líquen. Então, ela acaba sendo mais sustentável também. Né? Então, e vitamina D é uma coisa que ela sobe muito rápido no organismo. Então, começou a suplementar hoje, daqui a um mês, quando vai dosar o exame, ela já deu uma boa aumentada. Né? Então, é uma facilidade também para corrigir deficiências. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu não coloquei alimento fonte, né, no sentido de fortificação, mas assim como os leites vegetais têm a concentração maior de cálcio, eles acabam também trazendo, o fabricante acaba adicionando a vitamina D para concentrar a absorção do cálcio pelo organismo, tá? Vitamina B12. Vocês que são vegetarianos ou veganos aqui já ouviram comentários de deficiência? Né, do tipo, vai faltar B12, vai ficar anêmico, fraco, enfim, não vai ter energia. Então, é muito comum ter realmente essa dúvida. Comigo também foi minha preocupação no começo, porque eu vi algumas pessoas que não eram sendo um pouco contra o meu estilo alimentar, e aí eu, poxa, será que vai faltar mesmo, né, a vitamina B12? Logicamente, a gente tem que dar uma atenção para ela também, assim como eu falei no início da proteína, a gente desenvolve aí com cálcio e vitamina D, a gente tem que dar uma atenção porque os alimentos fontes de vitamina B12 realmente é de origem vegetal, naturalmente. Né? Mas aí eu falo assim, o vegetariano ele tem uma maior ingestão de vegetais, certo? Vegetais, a gente tem fatores protetivos, a gente tem fibra, então a gente aumenta a absorção no nosso intestino também. Então, quando a gente melhora a nossa parte intestinal, a gente aumenta a absorção de vários nutrientes. Né?
Então, o onívoro ele não tem um cuidado com essa parte intestinal, acaba consumindo muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente proteínas e gorduras saturadas, e o intestino fica todo inflamado, bagunçado, e com isso reduz a absorção também da vitamina B12. Então, ela é de extrema importância para a gente, mas ela é super tranquila de tocar aí no decorrer dos dias, tá? Bom, ela é ofertada, então, através da suplementação oral ou sublingual. Muito raramente vai ter uma pessoa que precise tomar a injeção da vitamina B12. Só se for em casos extremos e a pessoa não tem nenhuma preocupação com a alimentação e deixou por muitos anos. É muito raro. Até hoje, na minha prática clínica, tanto em hospital como em consultório, não tive nenhum paciente com níveis baixos de vitamina 12 que precisasse fazer a aplicação subcutânea endovenosa, né? Então, via suplementar por cápsula, por gotinha, saborizado, ou mais puro, ou por sachê, super tranquilo da gente conseguir no dia a dia, né? E corrige-se muito fácil e rápido a deficiência da B12, tá? E daí eu trouxe aqui um parâmetro que 40% dos onívoros possuem um grau de deficiência da vitamina B12. Então, não é algo que está relacionado só com os indivíduos vegetarianos, tá? Os onívoros, eles têm, sim, uma deficiência por falta da vitamina B12, justamente porque também não dão atenção para a qualidade nutricional da alimentação, tá? E aí, voltando ao tema principal aqui da palestra, que é como montar um prato vegano, né? Eu ia colocar vegetariano, mas eu pensei, poxa, vamos pensar que talvez tenham derivados de animais, então eu já parti para o vegano. Infinidade de alimentos. Eu sempre falo assim, os alimentos, na maior parte do dia, por mais difícil que seja, às vezes, consumir integral, alimento mais fresco, o vegano ele precisa se identificar com cozinha, ele precisa entender um pouquinho como que funciona essa composição do prato para estar balanceado no dia a dia, e ele vai aprender a cozinhar também, porque na maior parte do tempo ele vai fazer as próprias comidinhas. Então, além de tudo, você sabe de onde vem o seu alimento, né? A gente fala assim que é melhor a gente produzir e fazer o nosso próprio prato, que a gente sabe de onde que está vindo tudo, desembalar menos, né? E descascar mais, que eu acho que é fundamental, né? Sair um pouco do industrializado e ir mais para o alimento fresco no dia a dia. Então, aqui a gente compõe esse prato. Por metade dele, 50% desse prato, a gente coloca a base da pirâmide, que são as verduras e as hortaliças, tá? Depois a gente divide a outra metade em metade. Então, a gente tem um quarto desse prato com cereais integrais, as leguminosas, né? Aí, quando eu falo aqui de cereais integrais, muita gente confunde o grupo alimentar, né? Cereais é arroz integral, aveia, amaranto, quinoa, mas e onde que entra a batata, a mandioca? Onde que entra o cará, a mandioquinha, que é o grupo dos amiláceos? Também vai entrar aqui no grupo dos cereais integrais, né? Só que aí, quando eu coloco os amiláceos na composição do meu prato, eu dou um pouco mais de atenção para a minha leguminosa. Então, eu aumento um pouquinho o consumo de feijão para equilibrar o consumo proteico, porque as batatas, os amiláceos, são mais ricos em carboidratos do que em proteína. Então, esse equilíbrio ele é feito pontualmente e também é bacana não deixar de consumir. Muita gente tem um medo de consumir carboidrato absurdo, e a gente precisa também do carboidrato para ajudar na absorção da proteína, tá? Uma fruta de sobremesa, que eu acho interessantíssima, é uma fonte de vitamina C. Vitamina C aumenta a absorção do ferro em até 40%. Então, comendo uma laranja, um mamão, um kiwi, uma fruta como a goiaba, que é riquíssima em vitamina C, eu estou aumentando a biodisponibilidade do ferro, além de tudo, né? E incluir uma fonte de gordura, que pode ser um azeite, um óleo de abacate, um óleo de linhaça, ou, se não quiser, eu coloco uma castanha ali no meu prato para consumir, faço uma farofinha também, ponho por cima da salada, e aí a gente tem uma composição super completa e versátil. Então, fica dessa forma a distribuição do meu prato, lindíssimo, colorido. Sempre costumo dizer que quanto mais cor, melhor, né? A gente tem uma composição aí rica em proteína, em aminoácido. Opa! E com vários nutrientes que a gente precisa aí no decorrer do dia.
Acho que dessa forma fica mais fácil, né, para vocês visualizarem. Obrigada. Acho que caiu aqui a pilha. A minha memória, por exemplo, ela é muito fotográfica. Então, isso aqui, no começo da minha transição, ajudou bastante, né? Então, quando você chega num restaurante, está num evento fora, vai almoçar com o pessoal do serviço ou da família, tudo isso aqui tem em qualquer restaurante, em qualquer restaurante. Então, não é dificuldade nenhuma ser vegetariano nos dias atuais, e nunca foi, na verdade, porque a base da alimentação do brasileiro é o arroz e o feijão, que é a nossa principal fonte e combinação proteica, tá? Bom, falei da fruta, falei da gordura, né? Aqui tem algumas sugestões de refeições. Aí, claro, aqui o foco é as principais refeições, que é o almoço e a janta, mas a gente pode incluir nas outras também, no decorrer do dia. Então, nessa primeira opção, está muito pequena a letra. Vocês estão enxergando ou preferem que eu fale? Eu trouxe alface crespa, rúcula, tomate, pepino, arroz integral, feijão carioca, ou então vocês podem substituir por qualquer outra leguminosa. A cabote cozida também, que acaba sendo bem aceita, mesmo por quem ainda tem um pouquinho de pé atrás ali com vegetais, mas assim, é um super alimento. O azeite extra virgem, a goiaba, e a variação da mistura pode ser uma abobrinha refogada, um brócolis no vapor, tá? Depois eu tenho uma super salada, ou eu falo assim, um vinagrete, né, bem enriquecido, com agrião, rúcula, tomate, grão de bico, salsinha, cebola, vinagre e azeite. Aí eu acho que é interessante também frisar o uso dos condimentos, que são temperos que vai agregar ainda mais valor nutricional, né? E a gente deve colocar aí nas saladas, nas sopas, no preparo dos alimentos aí, principalmente na finalização. Um macarrão integral com lentilhas, um molhinho de tomate, brócolis no vapor, kiwi. E as outras duas opções também, é que aqui eu não consigo ler direito. Mas a gente vai para a prática, a gente faz a variação dessa forma aqui, ó. Olha que bonito os pratos. Então, eu tenho muita, muita variedade de preparo, variedade alimentar. Então, eu costumo até dizer assim, né? Eu tenho alguns amigos que ainda tentam brincar comigo para me tirar do sério, mas depois de tantos anos vegana, eu já não saio mais do sério, né? Então, aquela história, ai, vegano come só salada de alface com tomate, arroz, feijão, e o resto? O resto é isso aqui, é tudo maravilhoso, né? Então, a composição nutricional está excelente. Aqui é uma variação mais para o dia a dia mesmo, naquela coisa da correria que todo mundo acaba não tendo muito tempo, mas que é acessível e fácil de preparar. E aqui são as preparações mais elaboradas, né? Então, aqui eu volto, a base sempre vai ser um arroz, feijão e a variação de legumes. E os mais elaborados aqui, né? Eu trago uma salada mais roxa, uma ervilha fresca refogada, um purê misto de batata com mandioquinha e cenoura. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu tinha colocado em uma das fotos a moqueca, que dá para fazer com banana verde, né? Ou então um grão de bico. Os legumes assados ali, né? Como uma opção de jantar, uma salada de rúcula, barquinhas de abobrinha recheada com tofu, tomate cereja, quinoa em grãos. Então, a variedade é infinita. Tinha até mais fotos para pôr aqui, para montar, né, de acordo com as opções que eu escolhi, mas iria ficar muito extenso, e aí a gente tem tempo aqui também, né? Então, só para vocês terem a ideia aí de como que a gente faz e que dá para variar muito, muito bem. Receitas também, quem quiser pode me pedir, depois eu mando, desses pratos, tá bom? E aí, por onde que a gente começa quando a gente se torna, né, vegetariano por uma causa, seja ela qual for? Eu sei que às vezes tem muitas dúvidas, né? Mas eu acho que aqui, mais do que nunca, essa feira ela traz o quão que a gente pode ser saudável com qualidade e com sabor, com paladar, né? Sair da monotonia e comer coisas gostosas. E começar é simples, a gente só precisa parar de complicar o que é simples, né? A gente pode começar a qualquer momento, optando sempre por começar pelo simples, que é o que dá certo no dia a dia,
sem muita mirabolância. Aí, claro, depois vocês vão perceber que o caminho te leva a, de repente, querer fazer um curso de gastronomia ou querer gravar receitas para o Instagram, para as redes sociais, né? E eu sempre falo que é melhor a gente começar fazendo bem feitinho, simples, do que querer fazer perfeito e se cobrar, e aí depois chuta o balde e desistir em uma semana, um mês, né? Então, acho que o dia a dia, realmente, ele é mais importante a gente dar essa atenção, fazendo sempre as escolhas mais simples, mas que seja acessível de acordo com o seu dia a dia, né? Então, analise como que é o seu dia, como que é o seu tempo, faça uma lista de compra para ir no mercado, né? Tenta frequentar feiras, e ter mais contato com os produtores locais também, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem feiras orgânicas que é interessantíssimas, tem no Parque da Água Branca, do Ibirapuera, então a gente pega alimentos fresquinhos direto com o produtor, tá? E fazer o quê? Buscar informações sempre em fontes seguras. Sites, às vezes a pessoa que você segue no Instagram, artigos científicos, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de influenciadores vegetarianos e veganos, então sempre tem uma opção aí para a gente seguir, se inspirar e continuar aí no decorrer do nosso processo. E um dia por vez sempre, tá? E aqui a consideração final, né, que eu trago aí, com esse textinho que eu fiz, que é como tudo na vida, o extremismo ele nunca é bom, né? Então, a gente tem que ter equilíbrio para tudo. Equilíbrio com a nossa alimentação, mas também a alimentação é uma parte dessa ponte, desse equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio com o nosso corpo e com a nossa mente. Então, se exercitar, praticar uma atividade que vocês se sintam bem, uma yoga, uma meditação, uma dança, cuidar da espiritualidade também. Então, tudo é um conjunto que nos faz bem no fim das contas, né? O ser humano ele é composto por energia, além do nutriente. Então, a gente precisa dar atenção para outros fatores, né? As nossas relações interpessoais, como que a gente está enxergando o nosso próximo? Será que a gente está num pedestal julgando o tempo todo e deixando de olhar para a gente e está se poluindo, se contaminando? Será que a gente está tendo excesso de informações que não está deixando o nosso psicológico bom? Então, alimentar o nosso corpo é nutrir com alimento, mas é nutrir com coisas boas também e acreditar na causa que cada um pode trazer para melhorar, né? Então, equilíbrio é a palavra-chave. A gente precisa compreender o nosso propósito e seguir com respeito, com empatia e com acolhimento, tá? E a alimentação é um ato de amor, de respeito, de empatia conosco, com o próximo, com os animais, e também com o planeta, principalmente agora, nesse período que a gente passa por tantas transformações climáticas, né? E se vocês estão aqui é porque vocês tiveram um despertar, trilhem o caminho de vocês sempre com luz e acredite sempre que vocês fazem a diferença, tá? Na vida dos bichinhos e na vida de todos vocês aí. É isso. Minhas redes sociais, meus contatos, obrigado mais uma vez pelo convite à Sociedade Vegetariana Brasileira, pela presença de vocês também. Muito obrigada, Carla. Quem quer fazer alguma pergunta para Carla aqui na frente? A gente vai levar o microfone. Pronto. Tudo bom, Carla? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa sobre a linhaça dourada, porque a semente, o grão, a gente não digere, né? Ela tem que ser triturada, aquecida? Qual a melhor forma? Não falei desse detalhe, mas preferencialmente triturar ela na hora do consumo. Vocês sabem que tem a farinha pronta em mercado já, mas não é uma boa porque ela oxida. O ômega 3 é muito sensível, né? Então, tenha o grão na tua casa, a semente. Na hora que vai servir, dá uma trituradinha dela na hora e pronto, a gente consome ele, né? Porque, assim, se você consome ela inteira, algumas pessoas têm uma sensibilidade. Então, pode ficar estufadinho, de leve, ou ter um quadro de intestino mais solto, tá? Mas a melhor forma realmente é consumir ela triturando no momento da ingestão. Mais alguém quer aproveitar? Rapidinho a gente consegue. Não? Fechamos, então. Carla, muito obrigada pela sua apresentação.